meus amigos, estamos juntos mais uma vez. Aqui quem fala é Lívia, amiga de AA, custódio classe A, na atual presidência da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. E estamos reunidos em mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos. O Entre Amigos é um podcast da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, criado por amigos e para amigos, com o objetivo de transmitirmos a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, que é a base e o fundamento da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Aqui, entre amigos, nós temos a oportunidade de fortalecermos a nossa amizade, nos conhecendo uns aos outros e fazendo acontecer o nosso preâmbulo. Também entre amigos, nós experimentamos o nosso preâmbulo, que diz que a AA é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças com um propósito em comum, que é de buscarmos a sobriedade. Sobriedade é equilíbrio. Então, é uma sobriedade que ela é alcançada e ela é buscada por todos, alcoólicos e não alcoólicos. E hoje nós temos uma amiga que vem conversar com a gente sobre isso, sobre sobriedade e transcendência. Essa amiga, ela é enfermeira. Ela foi pioneira na primeira turma de aeronáutica, servindo na aeronáutica, e hoje ela é consteladora familiar. Ela também gosta de ser apresentada da seguinte forma: como um projeto em construção, que busca o desafio de ser a cada dia. E com essa apresentação, e desde já, com esse sentimento de gratidão no nosso coração por ela ter aceito o nosso convite, eu apresento para vocês a nossa amiga Hilda Dalla Valle. Bem-vinda, Hilda! Então, muito feliz com uma apresentação tão amorosa, tão carinhosa, estar aqui participando, né, estando aqui nesse momento de construção desse entre amigos para falar de equilíbrio, de sobriedade e transcendência. Isso. Obrigada pelo convite. Hilda, eu quero começar, desde já, te fazendo uma pergunta, né? Vamos contar para o pessoal aqui como que eu te conheci. Eu te conheci em um momento meio traumático por causa do frio. Você está acostumada, eu não estou, não. E aí a gente estava em um evento no município de Fazenda Souza, no Rio Grande do Sul, e aí um membro fala comigo, assim, nós vamos no carro, eu queria que você conhecesse a nossa amiga aqui, a Hilda. Eu queria que você conhecesse ela. E nós fomos no carro, eu, você, o membro, meu marido e meu filho, todos juntos lá para o evento, né? E fomos conversando, fomos conhecendo, né? E naquele evento, pessoalmente, eu fui tomada por uma situação inesperada que me dificultou de participar do evento, porque apareceu uma outra demanda de AA mais urgente, né? E eu não pude participar do evento, mas me marcou, Hilda, o encantamento que você estava depois do evento. A emoção, você estava emocionada de ter participado daquele evento, que foi um ciclo de passos, né? Sim. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem, algumas regiões do Brasil têm essa iniciativa, que é de fazer um ciclo de passos, que é uma imersão em estudos e trocas de experiências baseado nos 12 passos, um evento que costuma durar um dia inteiro ou um final de semana inteiro. E quando eu cheguei para poder participar, já estava no finalzinho e eu pude te ouvir. E aí eu vi que você estava bem emocionada. Como é que foi essa experiência? Como é que você veio parar no AA? Como é que você se tornou amiga de AA? Vamos lá do início, Hilda. Conta para nós a sua experiência. Então, às vezes eu busco na memória assim, qual foi o exato momento que eu me tornei uma amiga do AA. Mas o contato assim, que eu tive com questões de alcoolismo foi desde a minha infância. Meu pai é alcoolista,
e eu me tornando enfermeira, querendo salvar essa situação toda. E depois, como enfermeira também num ambiente, que é de alto risco, né, para o alcoolismo, cuidando, de muitas pessoas, assim, dependentes de álcool. Hã, eu fazia isso sem ter muito claro como é que era toda essa dinâmica de apoio e suporte para ajudar ou para contribuir com a recuperação de uma. E nesse movimento, assim, de contato, um membro entrou em contato comigo, convidando, enfim, tem uma história que aí eu tive contato com a organização, né, como é que era composto o AA, porque onde eu trabalhava nós tínhamos grupos baseados no AA, no hospital onde eu trabalhava, baseados no AA, mas não tinha nenhuma vinculação, nenhuma correlação com a instituição em si. E aí eu comecei a tomar mais contato com isso e fui me aproximando, fui podendo curar coisas em mim também, né, por esse movimento de estar no ar, assim, de ver outras histórias e fui podendo me curar no sentido até de incluir a, a questão toda que eu tinha com meu pai, e, enfim. E nesse momento, assim, quando eu fui participar daquela jornada dos 12 passos, eu acho que eu tive um clique, assim, que eu percebi a, a grandiosidade, acho que foi um momento de transcendência, né? A grandiosidade do que se estava fazendo lá e do privilégio de eu ter conhecido e estar lá, né? Hoje eu penso assim no privilégio dessa força que me conduziu para esse momento, para essa situação, onde eu pude te conhecer também, conhecer outros membros assim, e estudando e vendo lá aqueles 2 dias de aprofundamento, de estudar os 12 passos, eu entendi, nossa, é isso, a sobriedade ou os 12 passos que tem um objetivo de step by step, né? Passo a passo, assim, tem esse passo a passo te leva para um outro lugar. Então, se tu tá aqui, vai para um outro lugar com uma outra consciência, naturalmente, assim, tu transcendeu um estado mais limitado de informações, né? E esse estar lá, então, que pressupõe que eu consiga chegar lá, é a sobriedade. Bom, o objetivo é a sobriedade, então é o equilíbrio, é como se eu tivesse numa corda bamba e eu só pudesse um passo de cada vez, e mantendo o equilíbrio, mantendo essa sobriedade, então, para chegar nesse lugar de transcendência, onde aquele eu que eu era quando comecei a jornada, dá espaço para um eu muito maior, assim, numa dimensão de uma compreensão ampliada das coisas do meu entorno, das minhas relações, das minhas possibilidades, até mesmo de quem eu sou, né? Mas essa pergunta, assim, né, começando do início, eu não sei exatamente quando é o início, mas naquele momento parecia que aquele era um outro início, né? De, tá, eu vou nesses 12 passos, mas eles não estão soltos, né? Não é uma caminhada que eu faça desconectada do todo. Aí tem a questão dos conceitos, a questão da tradição. Então, eu posso estar os 12 passos nessa corda bamba, cercado dessa grandiosidade que é o entendimento dos conceitos e das tradições, né? E foi realmente pegou bem assim a questão, porque aí o pessoal, como eu estava participando pela primeira vez, os organizadores pediram para eu fazer uma avaliação de como tinha sido para mim. E aí eu nem conseguia falar, porque a emoção tomou conta, assim, né, que eu acho que é o que acontece quando tu vai para um outro lugar. Uau! Como é que eu nunca tinha percebido isso antes, E é né? um outro lugar que ele é simbólico, subjetivo, a gente não está falando de um lugar físico, né, Isso, Hilda?
Perfeito, perfeito. É assim, e é interessante esse movimento de dentro fora, né, porque quando a gente fala em outro lugar, a a a mente, assim, ela remete para outro lugar físico, que é fora. Até pode ser, mas nesse momento é um lugar que tu dá para que a alma possa se expandir, porque a alma sabe tudo, né, ela já tem essa informação, mas se não tiver esse movimento, aqui, agora, fora, não acontece nada dentro, né. Uhum. Então, esse outro lugar dentro é para a alma se expandir e fora é para eu agir. Então, nesse vai e vem, né, que é um ritmo, que eu acho que é o próprio ritmo do coração, né, de contração, de expansão, né, então eu me rendo a essa grandiosidade, assim, eu me rendo ao que é, né, porque eu sou pequena diante disso tudo, mas isso é de fato. Então, aqueles pequenos vislumbres, eu acho que naquele momento eu tive um vislumbre, assim, da grandiosidade. E desde então, muitas coisas eu coloco nessa perspectiva do passo a passo, né, porque, eh, faz muita diferença tu saber que tem, no universo, no mundo, né, tem isso já existe, isso alguém reconheceu, escreveu e doou para facilitar a vida de todo mundo, né. Então, também entender a grandiosidade de quem começou tudo isso, né, do trabalho das pessoas, porque até então, naquele momento, assim, isso existia no mundo, né, mas não estava organizado e entregue de uma forma tão didática. Sim. Né, acho que um pouco por aí, assim, né. E Exatamente, Hilda. E você hum, usa um termo que eu nunca tinha parado para pensar nele, que você fala de um estado, um novo lugar de consciência, um novo estado de consciência. Seria este um conceito de transcendência? Transcender é isso? É sair de um estado de consciência para ir para outro lugar de consciência? uau! Olha, eu sou uma estudiosa da consciência, assim, né, tenho Ken Wilber, né, que é um dos precursores, assim, que estuda a consciência, e ele deixa coisas, assim, é aquele tipo de livro que não é para qualquer carne de pescoço, assim, né, mas, ele mesmo, assim, ali nos conceitos, traz um pouco, eh a dificuldade que é definir consciência, do que eu tenho ciência. Mas sim, o passo a passo, eu acho que cada vez que eu alcanço um outro nível de consciência, que eu amplio a ciência sobre a ciência no sentido de tomar conhecimento daquela situação, sim, eu vou para um outro estado, né, para o estado avançado. E assim, isso é uma coisa minha, assim, que nem eu digo, um spoiler, assim, da experiência, né, de ver que eu vou desse lugar para o outro, pressupondo que é simples, que é: "Ah, tá, agora eu tive um insight e fui para outro lugar". Mas esse vislumbre, ele me mostra a apropriação disso, ela pede muita ação. Né, ela pede, daí é que está o desafio, assim. Então, quando que a gente realmente fica consciente? Se quando a gente viu esse outro estado ou quando a gente se apropriou e transforma comportamento, né. Então, consciência e comportamento, assim, meio que para mim ainda são um mistério, né, porque saber e não fazer é ainda não saber, né. Eu tenho isso, assim, claro que então tu pode saber, mas tu não está fazendo por conta daquilo que tu sabe, tu ainda não te apropriou, então tu não sabe. Porque Não. não é um saber cognitivo, é um saber da alma, Isso, né, isso, Hilda? isso. E aí vem a questão da sabedoria, né. Quem é sabedor sabe a dor de se apropriar daquela nova consciência, né, porque tu renuncia a coisas. Tem quebras, tem perdas, tem luto, né. Tu tem que desaprender comportamentos, se é que é possível desaprender, né, mas tem que assumir novos comportamentos, assim. Você está me fazendo lembrar do mito de Narciso.
né. Ah, Se a gente tem, né, no mito que Narciso, ele era um homem, eu acho essa leitura muito interessante, ele era um homem muito belo, mas ele nunca tinha se visto. E por ele não saber quem ele era, ele precisava da confirmação das pessoas o tempo inteiro, então por isso que ele era tido como vaidoso, porque ele precisava que toda hora alguém dissesse quem ele era, porque ele não sabia. Então, uhum. alguém tinha que lembrar, porque de fora para dentro, se tá vazio, o de fora para dentro ele engana temporariamente, é igual o álcool faz, né, Perfeito. engana temporariamente. E há um momento em que Narciso, ele olha para a imagem dele no espe na no reflexo do rio, e quando ele olha para aquela imagem, ele vê quem ele é de verdade, aí ele vê, né. E tem uma pintura linda do Caravaggio que é sobre, Narciso olhando o reflexo dele, e o Narciso tá lá um jovem, e o reflexo dele é de um velho. E um velho mais acabado no reflexo, dando para nós, a sugestão de que a hora que ele se vê, ele vê a miséria dele, porque o olhar do outro sobre mim é recortada, né, é enviesada, manipulada, induzida. E quando a gente olha para dentro de fato, a gente então vê e é Narciso então quando ele vê, ele paralisa. E aí ele petrifica com o que ele vê, ele fica estático ao ver a miséria humana dele, a realidade dele, e algumas versões vão falar que ele petrifica e cai, outras vão dizer que ele morre por inanição, porque ele não consegue sair do lugar quando ele vê o que ele é. Então, quando você diz então desse, Interessante. né, dessa Aham. nova lei desse olhar para dentro e dessa consciência, desse saber de si em um lugar mais profundo, né, Hilda? Exato. E esse contato, né, com a miséria, humana, assim, e miséria aqui no sentido de pobreza, porque nesse momento tudo que a gente sabe, o tudo ainda é muito pouco em relação ao tudo que é, né. Então, assim, de uma maneira ou de outra nós somos miseráveis, né. Sim, Então esse reconhecimento, assim, da nossa miserabilidade no e acho isso magnífico, eu acho que é uma grande riqueza, né, é o paradoxo do ser, né, que pode enxergar sua miserabilidade e sentir que, isso é agora, que agora, a partir de agora tudo pode ser diferente, né, tudo pode ser mudado, transformado. E aí vem, eu vi, mas o que que eu faço com o que vejo, né? exato. Essa admissão da nossa Essa impotência. dimensão, né? A É, partir daí, então o que que eu faço? E os 12 passos eles vão ainda nos ajudar para o que que a gente então, faz, né, Hilda? nossa, é bem isso, assim, olha, um passo por esses 12 passos para mim são o exercício de transcendência. E aí, claro, eles são aplicados, né, eles nasceram do desejo de uma metodologia, de uma abordagem didática para como, para a questão do alcoolismo, porque quem, eh, os reconheceu no universo, assim, tinha essa isso em mente, mas eles se aplicam a qualquer questão, né. Os excessos, eles, eles, anulam a sobriedade, né. Até um exemplo, assim, eu, tive uma situação de luto muito recente, assim, e eu precisei me esforçar muito para manter a sobriedade, porque a dor era imensa, mas eu não precisava tomar ela toda de uma vez, não precisava me apropriar disso tudo de uma vez, então, me manter em equilíbrio, sentindo e mesmo assim, hã, permitindo que o fluxo da vida seguisse através de mim, né. Então essa questão, seja, manter o equilíbrio de ordem emocional, manter o equilíbrio de ordem, tá, vou comer em excesso, vou, né, todos os excessos, eles são prejudiciais, né. Ah, Hilda, E você isso está falando isso, você está me fazendo lembrar de um capítulo de uma hã, literatura nossa,
Olha que legal. Olha, você deu o nome do capítulo. O capítulo chama O Sentimento de Sobriedade. Hum, É o nome do capítulo. estamos em sintonia. É. E aí você diz, né, buscar sobriedade, mas também sem anular o que eu sinto, porque às vezes isso é muito interessante, Isso, porque é uma isso. distorção. A gente acha que Hum, estar sóbrio é estar tudo bem sempre. E isso, não, eu tô triste, eu tô enlutada, eu tô com uma dor enorme, mas isso não precisa me tirar do aham, eixo. E para ficar no eixo eu também não preciso deixar de sentir, né. isso, E isso. esse capítulo, ele foi escrito por um membro na da em Nova de Nova York, em agosto de 1959. E aí esse membro, começa, o capítulo com uma definição no dicionário local do que é sentir. E olha o que diz: "Sentir. Este verbo tem sido utilizado por cerca de 3 séculos na escrita filosófica, como uma forma abrangente de ver e/ou escutar e/ou cheirar e/ou degustar e/ou tatear, ou seja, ter percepção de sentido de, mas também conhecer e perceber". Então, olha que sentir amplo Uau! É, que ela traz, né. Então, talvez justamente a sobriedade esteja na minha rendição para o sentir, e no sentir total, ampliado, total. sem Ah, negações, não é, Hilda? é. Nossa, estou até respirando aqui para acomodar essa informação, porque é lindo ver a descrição, né, por essa perspectiva, porque sentido vem de sentidos, né, e os nossos sentidos são ver, ouvir, cheirar, degustar, e eles, normalmente no dia a dia, eles passam desassistidos, né, despercebidos de sua contribuição para degustar a vida, né? Para degustar um dos sentidos, mas para estar dentro desse contexto de vida, né? Esse Muito, membro muito completa ainda interessante. dizendo assim, completa não, começa o capítulo dizendo assim: "Nessa definição confusa, está tudo que a palavra sobriedade passou a significar para mim. Ela abrange a consciência", olha só, a gente estava falando de Ó, consciência. "Ela abrange a consciência de vida que conheci apenas em fragmentos, até eu encontrar o sentido em AA", querendo dizer do sentido do todo, da percepção desse todo, dessa inteireza que vão então aplacar os nossos vazios, e aí então a bebida passa a não fazer sentido mais. E nenhuma outra compulsão, então, né, Hilda? perfeito, perfeito. Muito lindo essa contribuição dela, porque a busca do sentido ela pressupõe uma inteireza, né? E casualmente hoje, almocei com uma amiga e a gente estava falando da questão de como existem nichos, falamos daquela série da adolescência, né, que está tão Em discutida voga. agora nesse Uhum. momento, assim, e ela disse: "Eu tenho filhos adolescentes, não tive coragem de assistir". Eu digo: "Não assista, porque é uma é uma percepção, são 4 episódios, né, uma percepção da polícia, uma percepção da escola, uma percepção da terapeuta, né, vendo se o menino tinha consciência daquilo que ele tinha feito, e uma percepção da família. E aí, falamos, assim, da questão do bullying virtual e tal, e do tanto de guetos ou de nichos que se formam hoje, como a gente, partidariza grupos, né, os, assim, nenhuma crítica à luta pelos direitos de cada um desses grupos, Sim. mas como na medida que a gente se fecha num determinado grupo, a gente exclui outro. Né, todo momento, todo movimento que a gente toma partido, a gente fica partido também, né?
esse Perde a partido inteireza. perde Uau, isso interesse, aí, Hilda. perde É. interesse. Então, eu tive um evento agora em março também do Dia das Mulheres e tal, e eu digo, não, o próximo ano eu vou torcer que o evento seja o Dia do Ser Humano, porque a gente também se fragmenta e, nossa, de novo, aqui não quero ser mal interpretada, achar que não tenha que Sim, ter, mas no sim. sentido assim de que isso não nos exclua e não nos faça competir, né? Porque a gente transcenda essa Isso. cultura, né? Isso, Isso, Hilda. assim, Nossa! então, E tá super vindo aqui ao encontro com a proposta de Alcoólicos Anônimos, porque a em seu preâmbulo, se apresenta como uma irmandade que não apoia nem combate causa alguma. pois é, Justamente boa. porque é uma proposta transcendente, espiritual. Então, Isso, assim, quando a questão for partir, a gente não vai nem apoiar nem combater, nós não vamos nem olhar para isso, isso, porque a gente está isso. olhando para a transcendência. Perfeito, perfeito. Bom, voltar assim para esse eixo, né? Porque é o eixo da inteireza. Né? E essa busca, então, de transcendência é uma busca para integrar todos esses cutucões da cultura, assim, que estão sempre convidando a ser partido, né? A gente vive um momento muito polarizado, que se não é, desse jeito, ou é branco, ou é preto, ou é, né, 8, 80, ou é azul, ou é vermelho. Então, são polos assim que, né, parece que trazem mais divisões do que conexão, né? E eu acho que ficando dentro dessa proposta assim, de AA, né, a gente poder olhar para isso, entender que sim, isso acontece, né? E tanto para lá ou para cá, mas vai ter um momento que esse badalo ele acaba ficando no centro, né? E não, e você E tá me fazendo. Ah, desculpa. É o entusiasmo. Continua, continua. isso. Não, e que ele vai conhecer os polos, assim, mas ele vai encontrar paz no centro, assim, né? Então isso pressupõe, sim, a transcendência de muitas coisas que a gente conhece, né. Entendi. Exato. É, eu tô aqui me contendo, Hilda. Você tá me fazendo lembrar um podcast anterior que a gente fez com o Padre Edelto, que é o atual vice-presidente, da Junaab. A gente, estava conversando sobre a carta que o Dr. Jung deixou. Se você não conhece essa carta, eu vou super te recomendar. Ela tá tanto no livro Despertar Espiritual, quanto no livro Linguagem do Coração. Essa carta é tão maravilhosa que ela está em 2 livros, da literatura de AA. E em um momento da carta, o Jung fala, ele escreve para o Bill, cofundador de AA, e ele fala que ele reconhece, que o AA proporciona essa inteireza, e aí ele fala, que ele usa um termo assim, que medievalmente nós chamamos de união com Deus, e eu também reconheço que o mal que habita nessa sociedade, que parte, que divide, também é interessantemente chamado de diabo, diávolo, divisão. Então ele faz Olha, essa leitura, essa analogia também, aham, que é isso que você está dizendo. sim. É interessante, né, porque se a gente olhar dessa perspectiva, parece que à medida que, tu vai avançando nessa corda bamba, né, do equilíbrio, de buscar, parece que a fonte que te nutre dessas informações, ela já nutriu o Bill, o Jung, né, todos os nossos antepassados. Então, o que que é essencial na vida, né? O que que nos essa força que nos conduz, assim, que leva para esse entendimento de como a vida pode ser, não sei se facilitada, né, porque a gente não busca facilidades em si, a gente busca, hã, superar o que tiver que superar, mas que seja uma vida, acho com sentido. E agora que eu falei com sentido, me veio o sinônimo eu falei sentido naquela perspectiva dos sentidos mesmo, mas pronunciando com sentido, ela ficou parecido com permissão. Isso. Então,
que eu dê permissão, né, que eu tenha abertura, que eu dê consentimento. Olha que lindo isso, consentimento, que todo o meu sentimento, assim, seja para essa abertura, né, para receber, para dizer sim para a vida, com o que ela tem de bom e com o que ela tem de desafio também, né. Acho que quando chega nesse entendimento, a nossa inteireza, ela está mais próxima, né. Ô, Hilda, você está me fazendo lembrar de uma cena, de uma passagem, pessoal que eu vivenciei aqui na Irmandade de Alcoólicos Anônimos sobre esse consentir. Houve um primeiro chamado na minha vida, porque, como amiga de AA, tem um tempo, né, que eu sou amiga de AA, serei para sempre, mas em um determinado momento, houve o primeiro convite, o primeiro chamado, se eu queria e tinha disponibilidade de aceitar o encargo para poder estar na presidência da junta. Aham. E aí eu lembro de eu dizer assim para a pessoa: "Ah, eu quero estar junto. Agora se é na presidência, se é servindo um café, se é limpando uma sala, se é fazendo matemática, para mim tá tudo do mesmo tamanho. Eu quero estar junto". E aí eu consenti e aconteceu, uma eleição e aconteceu a eleição. Só que, e aí começa a aventura, né, dessa jornada, dessa experiência nova, na minha vida, que ela é muito intensa. E aí, Uhum. Hilda, houve um outro momento que aí eu comecei a perceber que esse consentimento, ele é continuado, se você quiser, de fato, se deixar transformar pela experiência. Porque houve outros chamados ao longo do processo, mas que eu também só percebi, depois que, porque eu só percebi porque eu me dei conta e eu estava com essa disponibilidade interna. Então teve um outro momento e aí então, aí depois que eu vi a natureza do trabalho, eu comecei a adaptar minha vida para esse trabalho. E teve um momento, Hilda, que eu sou psicóloga clínica, e aí eu estava atendendo um rapaz, e esse rapaz gosta muito de perguntar de mim também. E aí sempre no final da sessão ele pergunta alguma coisinha, e aí eu já estava há uns 6 meses no encargo e ele pergunta assim para mim: "Como é que tá lá no AA, no encargo novo?". Eu falei: "Nossa, é muita coisa. Eu tô tendo que adaptar aqui, são 47 regiões no Brasil, muitos eventos, e eu tô tendo que adaptar com a minha vida pessoal e profissional e tal, eu tô me ajeitando aqui, eu tô fazendo o que eu posso". E ele fala assim comigo: "Hilda, mas você, tá se dispondo aí, e como é que e se você não pode?". Aí eu falei com ele assim: "Olha, aí o povo tem que entender que eu sou uma só também", né, isso eu falando com ele. "Eu tenho que entender que eu sou uma só. Eu vou fazer o que eu posso, mas se eu não der conta, paciência". Aí ele falou comigo assim: "Não concordo com você". Eu falei: "Por Uau! quê?". Ele falou assim: "Porque, pra você é só mais um evento, mas para quem tá te chamando é tudo deles. É tudo que eles têm". Tomei esse Uau! tapa na cara, e aí eu falei com ele assim: "Mas e se eu não der conta?". E aí ele falou comigo assim: "Não aceitasse o encargo". Hilda, quando ele falou aquilo comigo, olha aí, mudou meu estado de consciência. E aí eu falei: "Não, já que eu falei sim, não é sim para um encargo, é um sim para uma proposta que é maior do que o encargo, que é maior do que eu mesma". E aí eu mergulhei de cabeça e conscientemente, durante um período que é o período do encargo, deixei tudo em segundo plano. Minha carreira, minha família, porque eu falei: "Não, então já que eu falei sim, é um sim de verdade". E aí mudou, e eu me dediquei tudo, foi a prioridade. E a partir disso outros chamados vieram, que eu ficaria aqui com você, de modo que ao final do ciclo, quando eu terminar o encargo e voltar para a minha vida de antes,
já não vai ser mais a vida de antes, porque já não vai ser a mesma pessoa que está voltando, Perfeito. né. É, então, É isso, Hilda, você vê todo esse você ciclo. transcendeu, você Pronto. transcendeu uma condição, né. Agora, te escutando assim também me remete para uma fala que eu tenho seguido, assim, que a gente nunca sabe quem ajuda quem, né. E acho que esse é um grande mérito, assim, dos grupos, do quanto a gente cresce, se beneficia na conexão com o outro, porque sempre é o outro que traz, hã, um suporte para a nossa fala, para as nossas dúvidas. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, mas sempre tem tem movimento na conexão, né, e esses 12 passos, eles podem sim, ser feitos individualmente, e as pessoas têm muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, muitas pessoas aqui, né, têm muito mais experiência, mas a força do grupo, assim, que te dá suporte para cada um desses passos, ela não se substitui, ela não dá para trocar por nada, assim, né. E tu vê nesse momento, nesse diálogo, quanto de entendimento e o né, dá um pezinho, assim, para o "opa", né, vai para uma outra condição de consciência, assim. E Nossa. aí, parece até que você leu o capítulo. Essa pessoa, esse membro que escreveu o Sentimento de Sobriedade, ela fala assim: "Hilda, não penso que se trate de uma linguagem verbal, mas de uma comunicação profunda e sem palavras, baseada em todas as experiências ruins com as quais cruzamos em nossa busca solitária por uma morada para o espírito. Sentimos aqui em a escuridão que sentimos que aqui em olha isso, foi o que você disse. A escuridão compartilhada torna-se uma luz compartilhada. E nós sabemos que apenas o desespero compartilhado pode nos levar à luz. Uau! Passo a passo, Passo a passo, passo a passo. consentindo e uns com os outros. Consentindo. Acho que consentindo com esse duplo sentido, né. É, Permitindo e sentindo, né. é, Eu s assim, nessa nossa conversa, nesse nosso encontro de hoje, assim, eh, eu saio com essa coisa de consentir, consentir que a vida flua em mim, consentir que coisas boas cheguem para mim, consentir, né, consentindo que que isso possa acontecer, né, para um exercício de transcendência, né. E esse consentindo também remete a um sentir compartilhado, né, que é a questão do desespero ou a questão da esperança, assim, mas compartilhado que se torna luz, né. Por exatamente. isso E você muito diz, legal. da de quem ajuda quem, né, dos guetos, dos partidos. E aí eu volto lá para aquele evento que a gente estava no ciclo de passos, e aí eu fico me perguntando assim, ali era para alcoólicos, né, um ciclo de passo para Isso, alcoólicos, você isso, era uma não alcoólica, eu acho que é a única do evento, isso, de inclusive, né, amiga de além de mim. É. isso, E isso e mesmo. você não tinha a identificação com o lugar do álcool, mas você teve um outro lugar de identificação a ponto de se emocionar tanto ou mais do que os membros. Sim. Quem ajuda quem? Que lugar é esse, Hilda? Exato, exato. É um Cada lugar de vez que eu transcendência, né? É um lugar de transcendência. Cada vez que eu participo de um grupo aqui, né, que eu vou numa reunião, eu sempre saio melhor do que eu cheguei, seja pelo que eu escutei, seja ah, pelo que eu vivi, pelo que eu senti, né, por aquelas pessoas, assim. E é um momento, eh, sempre é um momento de transcendência, assim, esse encontro, né. Isso é muito nossa, estou aqui respirando esse entendimento também que se fez
nesse momento aqui com a nossa conversa. Eu também, eu tô com o coração aqui disparando, me contendo e também pesarosa que a gente já está caminhando para os minutos finais e passou num Então, num sopro. é Queria verdade. queria ver, com você, nesses momentos finais, o que que fica, né, você já acabou falou que o consentido ficou, mas para você da amizade com a A, da descoberta em A, da programação, eu acho que a gente já foi colocando e construindo o que que fica, mas para a gente poder fechar, como que você fecharia? O que que fica no seu coração para a gente fechar o nosso bate-papo? Bom, que esse consentimento, ele permaneça, Nossa, né, ele ai, seja que seja a que seja a corda que faz a travessia, né, que seja a corda bamba, que seja um sim, assim, um consentimento, né. E, é interessante porque, uma das coisas que eu aprendi que o equilibrista, ele não cai porque ele joga o coração na frente. Então, sério? sério, pode pesquisar que você vai ver, assim, que o equilibrista, ele não caminha reto, né, ele caminha com aquela barra nas costas, inclinado e o coração vai na frente. Então o foco de força dele é no core, né, aqui no abdômen e tal. E depois que ele sente forte aqui, ele dá o passo. Então o consentimento fica para mim, nossa, me arrepiei toda aqui, mas fica isso, assim, que esse consentimento seja o lastro para o passo a passo, para os 12 passos, para as 12 tradições, né, para as 12. Estou tão emocionada aqui que ficou para os 12 conceitos, para as 12 tradições, enfim, que esse entendimento cognitivo ele se transforme num consentimento, né, um sentimento com todos os que fazem parte dessa grande rede, olha que lindo, né? Que fazem parte dessa rede que sustenta e dá suporte para a travessia, para a transcendência. Então, o consentimento é a corda e esse passos, conceitos e tradições é a rede, né? Então, uma que esse consentimento seja com a confiança, né? De Que que é sim, fiar isso junto. fiar junto, né, Confiar é confiança, né, fiar junto. é fiar junto, que a gente está se entregando, assim, que isso é muito maior do que a gente pode saber, né, que essa consciência que a gente tem, sim, é maravilhoso, mas quem fez isso também estava inspirado por uma coisa muito maior, né. Então que a gente possa fiar junto no que nos conduz, e fazer essa transcendência, né, para um outro estado de consciência, para tanto individualmente, mas também apostando num mundo, né, que sem partido, sem ser tão quebrado, tão fragmentado, numa inteireza, numa sociedade mais íntegra, né? Eu acho que isso assim fica para mim e fica de, de intenção compartilhada aqui nesse grupo, nesse momento, nesse podcast, para que ecoe junto com tantas outras boas intenções que esse teu trabalho, o trabalho de tantas pessoas propiciam. E talvez a gente possa chamar esse lastro de poder superior, Hilda. Sim, sim, Seja a experiência, como o Jung sugere, de contato com Deus. Viver isso. isto talvez seja experienciar Nossa, o poder deixar a superior. nossa humanidade um pouco mais próxima do divino, né? Exatamente. É. Ai, Então, Hilda, amei, amei. Queria te amei agradecer também. imensamente de ter aceitado o nosso convite. Quero Ora, agradecer também em nome do AA Local, né, pela sua amizade e pela contribuição generosa que você dá para a Irmandade Local. Muito obrigada. Nossa, eu estou com o coração cheio. então, também estou muito agradecida, nutrida, sempre, quando eu chego nesse lugar, assim, alguma coisa se ilumina dentro de mim, assim. Obrigada pela oportunidade e conta sempre comigo, assim.
O que precisar, eu estou disponível. Obrigada, Hilda. Em agradecimento, Ah, nós vamos eu vou pedir à produção que vai enviar uns presentes para você. oh, Vai chegar na sua casa um exemplar da revista Vivência, para você poder olha, conhecer. Vai chegar também um exemplar do nosso livro Cooperar Sempre, que é um livro escrito por amigos, com depoimentos de amigos, e a nossa caneca do podcast Entre Amigos, para você lembrar que que esteve aqui com a amor! gente. Então, o pessoal vai entrar em contato com você e vai enviar para você uma Nossa, lembrança para materializar a nossa gratidão, tá bom? para materializar, porque aqui é eterno. Obrigada, Obrigada, querida. viu, Obrigada à tua Hilda? produção também, então, por todo esse cuidado aí. A nossa, A nós, um só corpo, um só cor, inteiro. inteiro. Obrigada, Hilda. Beijo a todos. Beijo. E assim a gente termina mais um episódio lindo, transcendente, sóbrio, do nosso programa Entre Amigos, esse mais episódio tão maravilhoso. Eu estou terminando aqui como a Hilda, com dificuldade agora de acessar palavras e de acessar a conexão, porque agora o lugar, a cognição, que o Foi lugar só agora está em sentimento. outro. Então a gente termina o nosso podcast. E se para usar, né, eu estava aqui falando do livro, o material e a literatura de hoje que foi utilizado foi o livro Despertar Espiritual, que é um livro maravilhoso. E se você quiser ter acesso à literatura de Alcoólicos Anônimos, ao livro Despertar Sempre e tantos outros, você está convidado para entrar no nosso site www.aa.org.br. Além da nossa literatura, além da revista Vivência, você também vai ter acesso a todos os grupos e reuniões, presencial e online, com o nome do grupo, horário de funcionamento, endereço, dia de funcionamento, tudo direitinho. E no online com o link, inclusive. Você também vai ter acesso a mais de 60 linhas de ajuda por WhatsApp, onde você vai poder tirar dúvidas diretamente com um membro. Você também pode ter acesso à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, aos grupos, por meio do nosso aplicativo, a A do Brasil Oficial. E te convido também para poder conhecer as nossas redes sociais, aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, @aa.org.br. E se você gostou desse programa e gostaria de acompanhar e ser notificado dos próximos, basta você dar um joinha e ativar o sininho, que você vai ser automaticamente notificado dos próximos episódios sem ficar se preocupando quando que o outro irá sair. É isso. Obrigada por partilhar com a gente e estar com a gente aqui mais uma vez e até uma próxima. Tchau.